Olha, a gente está avançando no sentido de uma economia, né, que é chamada como austeridade econômica, né, que é uma economia que mata. Tem um livro que saiu recentemente que diz austeridade mata, né, e mostram estudos que mostram que como que a queda do gasto em saúde aumenta a mortalidade das pessoas, como as pessoas que estão desempregadas têm 2 vezes mais chances de cometerem suicídio, né? O próprio Papa Francisco disse recentemente, né, que nós devemos dizer não a uma economia, né, que amplia a desigualdade, né, dizer o dinheiro deve servir, né, e não governar, né? Mas, infelizmente, é isso que nós vemos no Brasil, especialmente a partir do golpe parlamentar de 2016, né? A oportunidade de implantar no Brasil um projeto liberal radical, né? Radical, né? E o que nós vemos é uma exclusão, é a perda da soberania nacional, né? Com a entrega da Petrobras, as privatizações. O meio ambiente nem se fala, tá certo? O que está acontecendo hoje, o Brasil passou a ser uma vergonha global pelo que está fazendo na Amazônia, né? A questão da mineração sem critério, sem regulamentação, né? A gente pensou que Mariana já fosse uma lição, mas não foi, está aí Brumadinho, né? E tem mais quantas barragens que estão prestes a explodir, tá certo? Então, sem falar na questão da desigualdade, da exclusão social. Quer dizer, o Brasil, eu sempre digo isso, o Brasil, a principal chaga do Brasil chama-se desigualdade. Nós não resolvemos as desigualdades do século XIX, tá certo? O desemprego da mulher negra, tá certo? É 3 vezes maior que o desemprego de um homem branco, tá certo? Por dia são mortos no Brasil 10 jovens assassinados, 7 são negros, tá certo? Então nós não resolvemos nem a desigualdade do século XIX, né? Do ponto de vista da desigualdade da renda, os estudos agora do economista Francis Piketty mostram que nós somos o 2º país mais desigual do mundo. Nós só perdemos, os nossos bilionários só perdem para os bilionários do Catar. Só para eles nós perdemos, né? E sem falar na desigualdade do acesso a serviços sociais básicos, né, como saúde, né? Nós temos uma política econômica que não serve. Por quê? Porque, por exemplo, a saúde, né? O Brasil reduziu a mortalidade infantil durante 30 anos. A mortalidade infantil está subindo. Tá certo? Nós temos agora, hoje, doenças que são evitáveis por vacina, né? Sem falar no desmonte da educação, da ciência e tecnologia, né? Há desigualdades no saneamento, né? Metade da população brasileira mora em residências sem coleta de esgoto, metade da população, na média nacional. Quando você vai ver isso por faixa de renda, são as camadas de mais baixa renda, quase 100%, 90% morando em casa sem coleta de esgoto. O Brasil gasta por ano 10 bilhões de saneamento e 500 bilhões de juros, tá certo? O que está errado, tá certo? A questão da mobilidade, quer dizer, a questão da desigualdade na segurança. As classes sociais mais ricas têm uma segurança diferente das classes sociais mais pobres, né? Quer dizer, a questão da justiça, enfim, o Brasil, como eu disse, é uma procissão de desigualdades, né? E o que está acontecendo hoje? Eles estão fazendo uma reforma da Previdência, que não é reforma da Previdência, é uma reforma da Seguridade Social. A Seguridade Social é mais do que a Previdência. Ela também inclui assistência social, também inclui o SUS, também inclui o seguro-desemprego. E, na verdade, o projeto é destruir tudo isso, né? Destruir o quê? Destruir o único mecanismo que o Brasil tem de redução da desigualdade. Tem um estudo da CEPAL que mostra que, no Brasil, as transferências de renda sociais
fazem com que o índice da desigualdade caia 16 pontos percentuais. É uma coisa enorme. Então, o único mecanismo de redução da desigualdade, que é a Seguridade Social, está sendo destruído pela reforma da Previdência. Por outro lado, nós temos um sistema tributário que é um dos mais injustos do mundo. Né? Porque 50% do que se arrecada no Brasil de tributos incide sobre o consumo. E o consumo afeta o pobre, porque o pobre consome. O rico aplica o dinheiro no banco. O pobre consome, faz a economia girar. Então, num quilo de arroz, 40%, 50% é imposto. Você está tirando 50% da renda do pobre. Tá certo? Então, nós somos vice-campeões mundiais em tributação sobre consumo. Nós não tributamos a renda, não tributamos o lucro, não tributamos dividendos. E o governo quer fazer uma reforma tributária, tá certo? Que não enfrenta a questão da renda, do patrimônio. É uma reforma tributária sobre o consumo, para simplificar o consumo. Tá certo? Então, você poderia fazer uma reforma tributária que distribuísse renda, né, que ajudasse a financiar o Estado Social, né, mas, no entanto, nós estamos caminhando para destruir o único mecanismo de proteção social do Brasil que redistribui alguma renda, tá certo? E, ao mesmo tempo, fazer uma reforma tributária que valida, na verdade, o sistema mais regressivo do mundo. Então, esse sistema não vale. Tá certo? Não é esse sistema que a população brasileira requer. O primeiro ponto é tomar consciência do que está acontecendo, né? Da gravidade do que está acontecendo. Né? E a outra questão é a seguinte, quer dizer, a desigualdade, a questão da desigualdade, ela não é um problema de esquerda ou de direita. Tá certo? Hoje você vê o próprio Fundo Monetário Internacional, né, que é ligado ao sistema financeiro internacional, está dizendo, olha, a desigualdade é ruim para a economia, porque para a economia funcionar precisa ter consumidor. Tá certo? Uma economia que não tem consumidor não funciona. Até o Fundo Monetário Internacional está fazendo. Né? E tem também uma parte ética, né, que está ligada, que é até uma questão cristã. Né? Se você lê o que o Papa Francisco tem dito ultimamente, ele está dizendo a desigualdade, diz o Papa, é a raiz de todos os males. Né? Então, enfrentar essa questão da desigualdade, tá certo? É até uma questão cristã. Tá certo? Então, é tomar consciência disso, né? E cada vez mostrar para um número maior de pessoas, né, esse estado atual das coisas, que é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Tá certo? Nós não podemos ter um país em que só o 1% mais rico viva bem. Tá certo? A sociedade, você tem que ter uma economia, uma política, tá certo, que beneficia a maioria da população. É um contrassenso absurdo. Né? Então, isso precisa ficar cada vez mais claro para as pessoas, né? Tem que ampliar um pouco esse debate, essa discussão, né? E, a partir daí, ter mobilizações.